Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos em mãos um material bem interessante que mergulha numa questão, assim, fundamental: a natureza da verdade. Olha, e o ponto de partida é curioso mesmo, né? Muito, porque, por um lado, a gente exige, e com razão, muita precisão, muita verdade em áreas práticas, sei lá, medicina, engenharia, finanças. Com certeza, ninguém quer um médico que acha que a doença é relativa, né? Ou um engenheiro que pensa que a lei da gravidade é só um ponto de vista. Exato. Mas aí quando a gente muda o assunto para moralidade, para religião, parece que a conversa muda. A ideia de verdade absoluta começa a incomodar e o relativismo, bom, ele ganha um espaço enorme. Pois é. Então, nossa tarefa aqui hoje é justamente explorar os argumentos que essas fontes trazem. Será que a verdade absoluta, a gente pode mesmo conhecê-la? E como isso se aplica, sabe, a diferentes visões de mundo? Tudo baseado no que o material nos oferece. Ok, vamos descompactar isso. Essa tensão que você mencionou, as fontes chegam a chamar de uma espécie de esquizofrenia cultural. É um termo forte, né? É forte, sim. E a análise sugere que essa resistência à verdade, especialmente à moral ou religiosa, talvez não seja só uma dificuldade intelectual, sabe? Pode ter mais a ver com a vontade. Com a vontade. Como assim? É tipo um desejo de autonomia, de não querer se submeter a padrões, a algo externo a nós. Uma das fontes até cita Agostinho, uma frase que diz mais ou menos assim: a gente ama a verdade quando ela nos ilumina, mas odeia quando ela nos confronta, quando ela nos convence de algo que a gente não quer aceitar. Nossa, faz todo sentido essa colocação. Me lembrou até aquela cena famosa do filme Questão de Honra que o material também cita, né? Você não aguenta a verdade. Exatamente. Parece que essa dificuldade não é só do personagem do Jack Nicholson, não. É algo bem humano, essa resistência. Pois é. Então, para a gente ter um chão firme aqui, como é que essas fontes definem verdade? Qual o conceito básico que elas usam? Olha, a definição é bem direta, bem clássica até. Verdade é, basicamente, dizer aquilo que é. Dizer aquilo que é. Isso. É a correspondência entre o que a gente afirma e a realidade, os fatos. O exemplo de Pôncio Pilatos é usado de uma forma bem interessante aqui. Ah, o famoso que é a verdade. Esse mesmo. Ele faz essa pergunta quase que de forma cínica, né? Mas logo depois ele age com base numa verdade que ele claramente percebeu. Ele declara Jesus inocente. Ou seja, na prática ele estava dizendo o que era sobre a situação ali. Exatamente. Ele reconhecia um fato, uma verdade objetiva naquele contexto, que Jesus não tinha culpa legal, mesmo depois de ter, questionado a própria existência da verdade. A ação dele revelou que ele reconhecia alguma verdade. Interessante essa leitura do exemplo de Pilatos. E a partir dessa definição, então, o material argumenta que a verdade tem características bem específicas, certo? Não é algo maleável. Exato. A característica principal que as fontes defendem é que a verdade é absoluta. Absoluta? Sim. Se algo é verdadeiro para todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Tipo, 2 mais 2 igual a 4 não é verdade só para mim, ou só hoje aqui no Brasil, é universal. Essa é a base. Entendi. E tem outras características importantes também. A verdade é descoberta, ela não é inventada. Pensa na gravidade. Ela existia e funcionava muito antes do Newton aparecer e formular a lei. Ele descobriu algo que já estava lá. Faz sentido. Ela também é transcultural. Quer dizer, os princípios básicos da matemática, da física, valem em qualquer cultura e é imutável. A Terra sempre foi redonda, né? Mesmo quando a maioria das pessoas acreditava que era plana. O que mudou foi a nossa crença sobre a verdade, não a verdade em si. E tem um ponto que eu achei particularmente direto ao ponto. A verdade não depende da atitude de quem fala, né? Exatamente. Alguém pode ser super arrogante ao afirmar que 2 mais 2 igual a 4, mas a arrogância não muda o resultado da soma. Continua sendo 4. Essa separação é importante. É crucial na análise das fontes. E conectando com isso, tem uma ideia fascinante. Toda afirmação de verdade é, por natureza, exclusiva. Exclusiva? Como assim? No sentido de que, ao afirmar que algo é verdadeiro, você automaticamente exclui o oposto como sendo falso. Se eu digo que o céu é azul,
eu estou implicitamente dizendo que o céu não é azul, é falso. Não é questão de ser mente fechada, é a própria lógica funcionando. Ah, entendi. Como no exemplo que as frontes dão do debate entre o Norm Geisler e o humanista Kolenda? Isso. Ambos tinham visões de mundo opostas, cristianismo e humanismo. E ambos, claro, acreditavam que a sua visão era verdadeira e, por consequência, a outra era falsa. Ambos estavam fazendo afirmações exclusivas sobre a realidade última. Exatamente. O ponto das fontes, ao trazer esse exemplo, é mostrar que fazer qualquer afirmação de verdade, seja religiosa, filosófica, científica, implica essa exclusividade. Afirmar A significa que não há é falso. Isso vale para qualquer sistema de crença que faz alegações sobre como as coisas são. Ok. Isso prepara bem o terreno para um ponto que, para mim, foi um dos que mais chamaram atenção nas fontes, que é a forma como elas abordam aquelas frases que a gente ouve tanto hoje. Sei quais você quer dizer. Tipo, não existe verdade, ou tudo é relativo, ou ainda, não existem absolutos. O material tem um nome específico para isso, né? Tem sim. Elas são classificadas como afirmações autodestrutivas ou falsas em si mesmas. Autodestrutivas. Por quê? Porque elas violam o próprio critério que estabelecem. Pensa bem, se alguém afirma não existe verdade nenhuma, essa pessoa está apresentando essa frase como o quê? Como uma verdade. Se for uma verdade, a frase se contradiz. Exato. E se não for uma verdade, bom, então por que a gente deveria dar ouvidos a ela? Ela se autorrefuta. É a tal da tática do papaléguas, que as fontes mencionam. Essa mesma, a analogia é ótima, né? Como o coiote que corre para além do penhasco e continua correndo no ar. Até que ele percebe que não tem mais chão debaixo dos pés. Aí ele cai. A ideia é mostrar que essas afirmações relativistas não têm onde se apoiar usando a própria lógica delas. Perfeito. Pega a outra. Toda verdade é relativa. A pergunta imediata é: essa afirmação sobre a relatividade da verdade, ela mesma é relativa ou é absoluta? Ah, se for absoluta, ela se contradiz, porque afirma existir pelo menos uma verdade absoluta. Isso. E se ela for só relativa, bom, então não é universalmente verdade que toda verdade é relativa. Pode haver verdades absolutas por aí. De qualquer forma, a afirmação perde a força. A tática é expor essa inconsistência interna. E as fontes aplicam essa lógica também no contexto da educação, né? Apontando uma certa ironia. Sim, falam de ambientes acadêmicos onde, segundo as fontes, às vezes se ensina que a verdade é que não existe verdade. E aí levantam umas questões bem práticas. Tipo, bom, se não existe verdade objetiva, ou se a gente não pode conhecê-la para que aprender? Por que ouvir o professor, se a opinião dele não é mais verdadeira que a sua ou a de qualquer um? E mais sério ainda, por que não colar numa prova? Por que não plagiar um trabalho se não existe um padrão objetivo de certo e errado, de honestidade intelectual? Entendi. Vira um problema ético prático. Exato. Uma das fontes até cita C.S. Lewis, que falava sobre isso, sobre como a gente ensina que não existem valores objetivos e depois fica surpreso quando as pessoas não agem virtuosamente. Ele dizia algo como: fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. A crítica é a essa desconexão entre o que se ensina filosoficamente e o que se espera na prática. Isso nos leva naturalmente à próxima questão que o material aborda. Beleza, vamos supor que a verdade absoluta exista, mas será que nós, com nossas limitações, conseguimos conhecê-la? Como as fontes lidam com o agnosticismo? O foco do material é em refutar o que eles chamam de agnosticismo forte, ou agnosticismo radical. Qual a diferença? O agnosticismo comum ou fraco é a pessoa dizer: eu não sei se Deus existe, ou eu não tenho conhecimento sobre isso. É uma declaração sobre o estado atual do conhecimento pessoal. O agnosticismo forte é diferente. É afirmar positivamente que é impossível saber qualquer coisa com certeza, especialmente sobre essas questões últimas, como Deus, a realidade final. Ah, entendi. É uma afirmação sobre a possibilidade do conhecimento em si. Exatamente. E é aí que entra de novo a tática do papaléguas. Tem uma história que ilustra isso bem do encontro do Norm Geisler com um sujeito chamado Don. Conta aí como foi,
Bom, o Dom se dizia agnóstico e afirmou categoricamente: não se pode saber nada com certeza. Uma afirmação bem forte. Pois é. E aí o Gessler usou a pergunta-chave: você tem certeza disso? Haha, clássico. Né? Ele continua: como você pode saber com certeza que não se pode saber nada com certeza? Aí a casa caiu pro argumento do Dom, imagino. Exato. A pergunta expõe a autocontradição. Se ele tem certeza de que não se pode ter certeza, então ele tem certeza de algo, o que contradiz a afirmação inicial. E qual foi o resultado dessa conversa, segundo a fonte? Segundo o relato, essa pergunta fez o Dom repensar. Ele saiu da posição de afirmar a impossibilidade de saber, agnóstico forte, e admitiu que, bom, talvez ele não soubesse, mas que talvez fosse possível saber, virando um agnóstico comum, digamos. E essa mudança é crucial, né? Muito, porque ela abre a porta. Se antes era impossível saber, então nem vou investigar. Agora passa a ser, talvez seja possível saber, então talvez valha a pena olhar as evidências. A história continua dizendo que ele leu um livro sobre evidências e tal e acabou mudando de ideia sobre outras coisas. Mas o ponto central do argumento ali é a lógica. Afirmar a possibilidade do conhecimento já é em si uma afirmação de conhecimento que se invalida. Entendi. A porta se abre da impossibilidade para a possibilidade e aí a investigação pode de fato começar. Falando em investigar crenças, isso me leva a outra ideia muito comum hoje em dia, e que as fontes também confrontam de frente. Aquela ideia de que, no fundo, todas as religiões são a mesma coisa. Ah, sim. Os diferentes caminhos que levam ao mesmo cume da montanha. Isso, o pluralismo religioso. A ideia de que todas as grandes religiões são igualmente verdadeiras. Caminhos válidos para Deus, para a iluminação, ou seja lá o que for. O material contesta isso, né? Contesta fortemente. Tem até uma anedota no texto de um estudante de seminário e um pastor que ilustra bem a dificuldade lógica dessa posição. Como era a mesma história? O pastor tinha feito um sermão defendendo exatamente isso, que todas as crenças religiosas, no fundo, eram verdadeiras. Aí, no final, o estudante chegou perto dele e falou baixinho: pastor, eu acredito que o senhor vai pro inferno. Nossa, e aí? O pastor, claro, recuou na hora. Disse que aquela crença do estudante não podia ser verdadeira de jeito nenhum. E nesse momento, segundo a anedota, ele percebeu a contradição na própria mensagem. Se todas as crenças fossem verdadeiras, a do estudante também teria que ser. E se a do estudante fosse verdadeira, a dele não seria. É um jeito bem direto de mostrar a tensão lógica. Mas, além da anedota, qual é o argumento mais, digamos, doutrinário que as fontes usam contra essa ideia de equivalência das religiões? O argumento central é que as principais religiões do mundo fazem afirmações contraditórias sobre questões absolutamente fundamentais. Não são só ênfases diferentes, sabe? São ensinamentos opostos mesmo. Em que tipo de questão, por exemplo? Bom, pensa na natureza de Deus. Ele é um ser pessoal, distinto da criação, como no teísmo do judaísmo, cristianismo, islamismo. Ou Deus é tudo e tudo é Deus, uma força impessoal, como no panteísmo de algumas vertentes do hinduísmo ou budismo. Essas visões são incompatíveis. Certo. Ou uma ou outra. Não podem ser as duas ao mesmo tempo. Exatamente. E tem mais. Qual a natureza humana? Somos bons, maus, neutros. Qual o problema fundamental da humanidade? Ignorância, pecado, desejo. E a solução? Vem pelo nosso esforço pelas obras, ou pela graça divina, ou pela iluminação através da meditação? São respostas bem diferentes para perguntas essenciais. Muito diferentes. E sobre o destino final? Existe céu e inferno eternos? Ou é reencarnação, nirvana, aniquilação? As respostas são mutuamente exclusivas em muitos casos. Se uma religião diz A e outra diz não há, sobre algo tão central, elas não podem ser ambas factualmente verdadeiras ao mesmo tempo. É a aplicação da boa e velha lei da não contradição, né? Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Exatamente.
As fontes argumentam que, embora possa haver uma certa sobreposição em ensinamentos morais básicos, tipo a regra de ouro, que aparece de formas parecidas em vários lugares, as doutrinas centrais sobre Deus, humanidade, salvação, destino, elas são frequentemente irreconciliáveis. Então, a ideia de que todas são verdadeiras no sentido de corresponderem à realidade, segundo essa análise, simplesmente não se sustenta logicamente. E como essa discussão toda se conecta com a ideia de tolerância? Porque as fontes parecem dizer que o conceito de tolerância foi meio que distorcido. Sim, elas fazem uma distinção bem clara entre o que chamam de tolerância tradicional e a nova tolerância. Qual a diferença? A tolerância tradicional, segundo elas, significava respeitar e proteger o direito de outra pessoa ter e expressar crenças que você considera falsas. Você discorda profundamente da crença, mas defende o direito da pessoa de acreditar naquilo. Ok, respeito pela pessoa, mesmo discordando da ideia. Exato. Já a nova tolerância, como descrita nas fontes, vai além. Ela exige que você aceite que todas as crenças são igualmente válidas e verdadeiras. E mais, que questionar a verdade de outra crença, especialmente se for religiosa, é em si um ato de intolerância. E por que o material critica essa nova tolerância? Quais os problemas apontados? São vários pontos interligados. Primeiro, como a gente acabou de ver, ela ignora as contradições lógicas. Se as crenças se opõem, elas não podem ser todas verdadeiras factualmente. Ok, o problema lógico. Segundo, a própria afirmação "você não deve questionar as crenças religiosas dos outros" é ela mesma uma crença. E é uma crença bem exclusiva que não tolera quem discorda dela, ou seja, ela acaba sendo intolerante segundo o seu próprio critério. Ela se auto-aplica de forma inconsistente. Exato. Terceiro, algumas tradições religiosas, e o cristianismo é citado como exemplo, na verdade exigem dos seus seguidores o discernimento, a avaliação de doutrinas, ou provar os espíritos. Então, pedir para não questionar iria contra a própria fé dessas pessoas. Interessante. Quarto, dizem que essa nova tolerância se baseia numa interpretação equivocada do não julgueis da Bíblia. Argumentam que Jesus ali estava condenando o julgamento hipócrita, sabe? Apontar o cisco no olho do outro tendo uma trave no próprio, mas não estava proibindo todo tipo de avaliação moral ou doutrinária. Crenças que, por exemplo, justificam violência, ódio ou atos claramente prejudiciais. As fontes sugerem que, na prática, ninguém defende isso até as últimas consequências. Sempre há um limite. É a verdade. Parece que todo mundo traça uma linha em algum lugar. E tem um sexto ponto, que conecta com amor e verdade. Como assim? Para religiões como o cristianismo, que acreditam que a verdade sobre Deus e a salvação tem consequências eternas, seria visto como falta de amor simplesmente aceitar passivamente que alguém siga crenças consideradas falsas e que levariam a um destino ruim. Nessa visão, o amor verdadeiro exigiria compartilhar a verdade que se acredita ser salvadora, mesmo que isso cause desconforto ou pareça intolerante pelos padrões da nova tolerância. Entendi. A motivação seria o bem do outro, na perspectiva deles. Isso. Compartilhar a verdade seria um ato de amor, não de imposição arrogante, idealmente falando, claro. Toda essa discussão nos leva então àquela famosa parábola dos cegos e o elefante. Ela é muito usada justamente para dizer que ninguém tem a verdade completa na religião, né? Que cada um só pega uma parte. Exatamente. E a análise dessa parábola nas fontes é bem contraintuitiva. Vira o argumento do avesso. Como assim? O ponto levantado é o seguinte: a única razão pela qual a gente entende a parábola e percebe que os cegos estão parcialmente certos, o elefante tem algo parecido com uma parede, uma lança, uma corda, mas globalmente errados, ele não é só isso. É porque nós, ou quem conta a história, temos a visão do elefante inteiro. Quer dizer que a própria parábola, para fazer sentido, pressupõe que existe uma perspectiva objetiva, a visão completa da verdade, mesmo que os participantes ali, os cegos, não a tenham. Exatamente essa a sacada.
A estrutura da história depende implicitamente da existência de alguém que não é cego, que vê o todo e consegue avaliar as percepções parciais como sendo parciais. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso por esse ângulo. É uma inversão interessante, né? E a conclusão que as fontes tirem disso é que talvez a seguir em relação à verdade espiritual ou religiosa não seja uma condição inevitável, um destino. Pode ser, em alguns casos, pelo menos, uma escolha, uma recusa em abrir os olhos, talvez por medo do que essa verdade poderia exigir da gente. Medo das implicações? Pode ser. A citação final que usam para ilustrar isso é a do cego que foi curado por Jesus no Evangelho, que diz: "Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo." Sugere a possibilidade real de passar da ignorância, da percepção parcial, para um conhecimento mais claro da verdade. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, recapitulando o que essas fontes apresentam, a verdade é colocada como algo objetivo, absoluto. Algo que a gente pode detectar pela lógica, como naquelas refutações das afirmações autodestrutivas. E, potencialmente, cognoscível, mesmo nessas áreas mais complexas como moral e religião. Isso. E a ideia de que todas as crenças são igualmente válidas é desafiada de frente por causa das contradições lógicas e doutrinárias que a gente viu. E a noção de tolerância é redefinida. Respeito pelas pessoas, sim, mas não necessariamente a aceitação de todas as ideias como sendo igualmente verdadeiras. E a gente volta para aquela tensão inicial, né? A busca rigorosa pela verdade nas coisas práticas do dia a dia e a hesitação, a relutância em aplicar o mesmo rigor nas questões mais existenciais. As fontes insistem muito que ideias têm consequências. Sim, isso ficou claro. Argumentam que abraçar o relativismo ou a ideia de que a verdade nessas áreas profundas não pode ser conhecida pode ter impactos negativos sérios, não só na vida de cada um, mas na cultura como um todo. Afeta a base para a ética, para a justiça, para o próprio sentido que a gente busca na vida. Fica então uma reflexão final baseada nessa exploração, né? As fontes sugerem que a nossa dificuldade em aceitar certas verdades talvez não seja puramente intelectual. Pode envolver outras barreiras, da vontade, como foi dito no início, medo das implicações, o custo que a gente percebe em alinhar a vida com uma verdade que nos desafia. E se for possível, como a análise da parábola do elefante sugere, ter uma visão mais clara da realidade, ver o elefante inteiro, o que poderia estar nos impedindo de, pelo menos, investigar com mais abertura, com mais honestidade, as diferentes alegações de verdade que a gente encontra. Mesmo aquelas que, de cara, parecem desconfortáveis ou que batem de frente com o que a gente já acredita. Fica aí a provocação.